Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Olá, neste módulo nós vamos estar discorrendo sobre o calvinismo. E o que é exatamente o calvinismo? Ao falarmos sobre predestinação, nós temos que falar sobre calvinismo. E no século XV, aproximadamente, nós sabemos que o que regia o mundo religioso na época, a doutrina aceita pelo mundo, era a doutrina católica apostólica romana, que era marcada por muitas adições e muitas subtrações das Escrituras. A veneração de Maria, também chamada de a Mãe de Deus. Muitos milagres são direcionados a ela, atribuídos a Maria, que inclusive recebeu basicamente um título de divindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A veneração dos santos. Alguns afirmam que essas imagens não são para adoração, mas são símbolos, são referências, são lembranças dos santos. E citam como exemplo os anjos de ouro lá no propiciatório da Arca da Aliança. Nós sabemos que não é bem assim. A oração pelos mortos. Para o catolicismo é possível mudar o seu estado após a morte. O purgatório. O purgatório seria um estado intermediário entre o céu e o inferno, intermediário também na questão de sofrimento e de tempo. A tradição da igreja. É aquela palavra não escrita de Deus, que foi comunicada oralmente, boca a boca. E ela deve ser reverenciada com a mesma devoção que as Escrituras Sagradas. O celibato. O celibato é uma coisa obrigatória a todos os ministros católicos. É uma coisa que vem sendo revista de tempos em tempos, mas o celibato é efetivo e obrigatório para todo ministro católico. O papado. Pedro foi identificado e foi instituído como o primeiro Papa, de acordo com eles, e seus sucessores passaram então a serem chamados de Sumo Pontífice, ou Papa. Eram a autoridade máxima da Igreja Católica Romana, aquele responsável por ser o líder espiritual da Igreja de Jesus na Terra. A confissão auricular. A Igreja Católica advoga o poder de perdoar pecados, introduzindo inclusive as obras de penitência. A transubstanciação. No momento da celebração da ceia, tanto o sangue quanto o corpo de Cristo são reais. É o próprio sangue e o próprio corpo de Cristo. Toda vez que a missa é celebrada, esse sacrifício de Jesus Cristo é repetido. Até aqui no século XVI, muitos movimentos, e um movimento maior, generalizado, começou a surgir para a reforma da Igreja Católica. Muitos pensamentos anticatólicos, que na verdade eram pensamentos que queriam reformar, tirando as adições, tirando as subtrações que haviam em relação à Escritura. Martinho Lutero foi um desses precursores, que introduziu essas ideias anticatólicas, principalmente confrontando a salvação pelas obras em relação à salvação pela fé. E ele influenciou muita gente. Ele também foi influenciado por outros homens que vieram antes dele, propondo sugestões de mudança, questões levantadas. Então não foi um movimento de 1 ou 2 dias, foi um tempo onde começou-se a falar muito em reforma e surgiu vários homens de Deus, Martinho Lutero como precursor, e vários homens foram se levantando, foram contribuindo com essa reforma até chegar a João Calvino. Esse movimento depois veio a ser conhecido como o movimento protestante. E quem foi João Calvino? Bom, vou fazer um super resumo de 2 parágrafos aqui, porque nós vamos ter um módulo específico para falar sobre João Calvino. João Calvino foi um teólogo francês, que aos 24 anos ele se converteu ao protestantismo. Até então ele era um católico praticante. Se refugiou em Genebra, que veio a ser a principal cidade protestante de toda a Europa. E ali em Genebra, depois desses 2 anos de convertido, ele escreveu a obra chamada Institutas
da religião cristã. Uma obra muito ampla, muito detalhada, muito rica sobre a religião cristã. E nesse bojo, dentro dessa obra, ele traz a sua doutrina da predestinação, onde afirma que Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, havia escolhido incondicionalmente aqueles que haveriam de se salvar e aqueles que haveriam de se perder, ou seja, aqueles que seriam condenados. Essa é a base. Lógico que nós vamos estar dissertando e nós aprofundando muito mais acerca do conteúdo todo, mas o principal é que uns são escolhidos para a vida, uns são escolhidos para a morte, de antemão e de forma incondicional. A doutrina é firmemente estabelecida como uma das fundações do pensamento teológico desenvolvido de Calvino, McCrath. Ao falarmos de calvinismo, eu quero me manter o mais perto possível de uma real representação do que é o calvinismo. Eu preciso ser honesto dentro das minhas limitações e tentar trazer a melhor representação possível do que é o calvinismo. No módulo introdutório dessa série, eu cheguei a mencionar que eu não seria um dos que assinaria Westminster, ou seja, não apoiaria Westminster. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Eu sou muito reticente ao muito do que Calvino falou, ensinou e escreveu. Não quer dizer com isso que rejeite tudo, e muito menos a reforma protestante, que é significativa e vital para a vida da igreja. As minhas considerações mais fortes contra em relação aos 5 pontos do calvinismo, que também é intitulado pelo acróstico Tulipa, e alguns pontos adjacentes a esse. Mas a reforma como um todo, não, nós vamos separar. Uma coisa é a reforma protestante, a outra coisa é o calvinismo com os seus fundamentos. Negue esta doutrina e todo o sistema calvinista é demolido, em Gelsman. Se um ponto é rejeitado, logicamente todos serão, Norman Geisler. Alguns podem questionar e questionam qual é a minha credencial para estar falando de calvinismo. Bem, quero falar de antemão que eu não tenho pretensão alguma de ser um especialista nesse assunto. Apesar de que, durante muitos anos eu tenho estudado sobre calvinismo, sempre em fontes primárias, como João Calvino e suas obras, Spurgeon, Edwards, Pink, Sproul e Piper mais recentemente, e tantos homens de Deus que têm trazido riquezas profundas para mim, que eu guardo no coração, porque são preciosidades mesmo, são coisas ricas que eu não quero esquecer e não quero perder. No entanto, sempre que participo ou de bate-papo ou de algum debate, ou vejo esses debates acontecendo, uma marca tem sido notada. As pessoas sempre afirmam que o calvinismo está sendo mal interpretado, que as pessoas não conhecem muito bem o que é o calvinismo, porque é preciso um tempo de maturação para se entender o calvinismo. Então falam que estão distorcendo o calvinismo, que esta não é a doutrina calvinista, isto não é o que o calvinismo diz, e etc, etc, etc. Sempre com a ideia de que a discussão está sendo feita, mas ninguém entende muito bem o que é calvinismo. Muitas críticas e argumentos que nós ouvimos contra o calvinismo, na verdade não se tratam de calvinismo. Um espantalho é criado e conceitos que nenhum calvinista defende são apresentados como se fosse calvinismo. Wellerson Duarte. Talvez nenhum outro sistema de pensamento tenha sido tão rude e gravemente e às vezes deliberadamente deturpado do que o calvinismo. Boetner. Nenhum sistema teológico foi tão grosseiramente distorcido, do modo mais vil ou injustamente difamado do que o que é comumente chamado calvinismo. Samuel Miller. Apesar dessas palavras serem ditas e ouvidas em relação a qualquer escola teológica, eu creio que o mais honesto jeito da gente lidar com essa questão
de entender o Calvino, entender o calvinista, é deixar que os próprios calvinistas falem a respeito. Então nós separamos aqui alguns notáveis mestres calvinistas que falarão por si mesmos. Ilustres e notáveis mestres presbiterianos: Herman Bavinck, Hermann Hoeksema, Barkhauer, Abraham Kuyper, Louis Berkhoff, Grisman Machen, Oliver Bushell, John Murray, Gordon Clark, William Shedd, William Cunningham, Henry Smith, Robert Dabney, James Turnwell, John Dick, Francis Turrentine, Jonathan Edwards, Cornelius Van Til, Archibald Hodge, Gerhardus Voss, Charles Hodge, Benjamin Orfield, John Knox, Martin Lloyd Jones, Robert Sproul, Gardner Spring, Edmund Callan, George Whitefield, James Boyce, Campbell Moore. Ilustres e notáveis mestres batistas: Isaac Backus, William Johnson, Abraham Booth, Adoniram Judson, James Boyce, Benjamin Keats, John Gano, William Tiffin, John Brodus, Hansard Knowles, John Bunyan, John Leland, William Carey, Basil Manley Singer, Carroll, John Gill, Robert Hall, Charles Spurgeon, John Clark, Jesse Mercer, John Dodd, Pendergast, Edwin Dargan, Philpott, Andrew Fuller, Arthur W. Pink, Richard Furman, Boyce Taylor, Pembroke, Henry Jesse. E a lista não para, é infinda. Certamente, ao longo desta série, iremos citar outros tantos notáveis mestres calvinistas que nos ajudarão a entender melhor esta doutrina, bem como nos auxiliarão muito numa melhor representação e numa melhor avaliação do calvinismo. Sem dúvida alguma, será de grande valia na condução deste tema tão controverso, tão sensível e também tão polêmico. Deixe o calvinismo falar por si mesmo, em Gelsman. Esses nomes foram escolhidos, alguns provavelmente deveriam estar nessa lista, né? Mas são muitos, eles foram escolhidos, mas não foi com o intuito de contestá-los. Veja bem, eu não quero complicar as coisas, eu quero simplificar. Existe uma coisa chamada argumentum ad hominem, que é aquele argumento contra o homem. Nós não estamos aqui querendo focar neles como homens, né? Mas simplesmente na sua ortodoxia, porque na maioria deles são conservadores ortodoxos. E o calvinismo tem adquirido uma posição segura na teologia, na sua ortodoxia. É isso que me interessa, é aqui que eu quero chegar, né? E é muito complicado e é muito difícil ir de encontro a toda essa ortodoxia, a todas essas posições bem estabelecidas. Mas é o correto, é o mais honesto.
Então nós estaremos trazendo sim o que eles falam, mas nunca com o intuito de contestação ou de deturpar a sua fala, tirando do contexto ou aconchambrando, ajustando a fala para dar outro significado. A intenção é oposta, é fazer com que a fala venha trazer uma representação mais coerente, mais razoável do que seja o calvinismo. Então, é uma simples questão de progredir através do tempo. O apóstolo Paulo era calvinista. McFadden. Entre os defensores do presente e do passado desta doutrina são encontrados alguns dos maiores e mais sábios homens do mundo. Boetner. É inquestionável, de fato, que o calvinismo, ou alguma modificação de seus princípios essenciais, é a forma de fé religiosa que tem sido professada no mundo moderno pelos mais inteligentes, mais éticos, mais habilidosos e os mais livres da humanidade. Willis. Do calvinismo vêm os grandes teólogos e estudiosos. Singer. Os titãs da erudição cristã clássica são calvinistas. Sproul. Não há nenhum outro sistema de religião no mundo que tenha a galeria tão gloriosa de mártires da fé. McFadden. Nossas 3 universidades americanas de maior importância histórica, Harvard, Yale e Princeton, são originalmente fundadas por calvinistas, como poderosas escolas calvinistas. Boetner. A teologia calvinista é o maior tema que já exercitou a mente do homem. Boetner. O calvinismo, dessa forma, surge às nossas vidas como nada mais, nada menos do que a esperança do mundo. Warfield. Por aqui dá para ter uma ideia do que a gente vai enfrentar, né? Bom, nossa intenção não é sermos conclusivos e fecharmos questão. Eu vou dizer isso algumas vezes, porque realmente é o nosso coração. Porque esse debate ele não é novo, pelo contrário, ele vem desde a Reforma até hoje, mais de 500 anos, mais de 5 séculos sendo discutido, sem falar do tema predestinação, vem muito antes, né? Há 1000 anos antes, inclusive, da época de Agostinho. De qualquer forma, o que nos importa aqui é trazermos o nosso tema. Nós não vamos esticar tentáculos e falar sobre tudo calvinismo. Vamos nos ater ao tema, predestinação. Bom, no seu sentido teológico e seu sentido histórico, o calvinismo está associado diretamente a essa doutrina da predestinação. E aqui nós vamos nos ater a ela, a doutrina da predestinação calvinista. Na mente da maioria das pessoas, a doutrina da predestinação e o calvinismo são praticamente termos sinônimos. Boetner. Onde é afirmado que Deus já determinou o destino eterno de todo ser humano antes da fundação do mundo. Chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus pelo qual ele determinou consigo mesmo aquilo que ele quis que ocorresse a cada homem, porque não fomos criados em condições iguais. Certamente, a vida eterna é pré-ordenada para alguns e a perdição eterna para outros. Portanto, como todos foram criados para um ou outro destes fins, falamos deles como predestinados para a vida ou para a morte. Institutas de Calvino. Da eterna eleição, pela qual Deus a uns predestinou para a salvação, a outros para a perdição. Institutas de Calvino. Alguns calvinistas não gostam da palavra predestinação, que se desgastou demais com o tempo. Preferem serem conhecidos pela designação de doutrina da graça. Por toda a história, muitos dos grandes evangelistas, missionários e vigorosos teólogos aderiram às preciosas doutrinas da graça, conhecidas como calvinismo.
Spender. Aqui temos um pequeno problema, na verdade um grande problema, um problemão. Porque se o calvinismo ele é a doutrina da graça encontrada na Bíblia, veja bem, se ele é a doutrina da graça encontrada na Bíblia, isso implica dizer que se discordarmos do calvinismo, nós iremos estar discordando da doutrina da graça. E o homem já não tem a sua salvação pela graça. Este é um problema e não para por aí. É um problema sério, problemão, que a gente vai andar nele, vamos chegar nele mais na frente. Mas não para por aí, porque o calvinismo também se associa da mesma forma que se associou à doutrina da graça, ele se associou ao próprio Evangelho. O calvinismo é o Evangelho, e ensinar o calvinismo é de fato pregar o Evangelho. Constance. O calvinismo é o Evangelho. Suas excelentes doutrinas são simplesmente as verdades que compõem o Evangelho. Engelsman. Sublime sistema de verdades do apóstolo Paulo, John Broadus. É um apelido chamá-lo calvinismo. O calvinismo é o Evangelho e nada mais. Spurgeon. Se o calvinismo é o Evangelho, nesse caso, tudo que não for calvinista é necessariamente falso. E é isso que os calvinistas querem que as pessoas acreditem. E não para por aí. Eles também sequestraram a Reforma, como a Reforma sendo uma coisa calvinista. E vão além. Eles também sequestraram a própria Bíblia. Nossa doutrina é a doutrina claramente revelada das Escrituras. Boetner. O calvinismo é o único sistema que é verdadeiro à palavra de Deus. Talbot and Crampton. O calvinismo é puro cristianismo bíblico, em sua mais clara e pura expressão. Leonard Copes. É questionável se uma teologia dogmática que não seja calvinista seja verdadeiramente cristã. Custance. O calvinismo é meramente um apelido pelo qual os teólogos reformados se referem aos dogmas ensinados por toda a Escritura Sagrada. Talbot and Crampton. O calvinismo é uma tentativa de expressar toda a Bíblia e somente a Bíblia. Edwin Palmer. A mesma maneira de pensar e de avaliar a gente vai usar aqui. Se o calvinismo é bíblico, se nós não aceitamos, não nos rendemos e não concordamos com o calvinismo, então nós necessariamente somos falsos e antibíblicos. Por quê? Porque o calvinismo se sagrou como escriturístico e eles não podem sequer serem questionados porque são bíblicos. Bom, e nós vamos então analisar e avaliar tudo isso sobre a luz das Escrituras, comparando Escritura com Escritura, porque ela tem de Deus a autoridade para fazer isso, e ela tem também de Deus a palavra final sobre este e qualquer assunto em nossas vidas. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 104 e 105. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. Falando em comparar a Escritura com a Escritura, que é o que mais a gente vai estar fazendo aqui, né? Porque é uma maneira muito boa de se estudar, de se interpretar a Bíblia, porque ela fala por si mesma. Eu quero trazer aqui um trecho que fala das boas novas do Evangelho, né? E eu vou tocar aqui numa das marcas registradas do calvinismo que me incomoda muito, que é o ministério de Jesus. Ele foi para um grupo,
Ele foi para uma porção da humanidade. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus ministrou entre os homens, Jesus morreu por eles, e Jesus vem buscar, ressuscitou e vem buscar eles. Eles quem? Os escolhidos, os eleitos, essa porção pequena, seleta da humanidade. Sendo que a palavra nos revela em tantos trechos bíblicos muito sobre o ministério de Jesus, e aí inclui todos os homens, né? Mas eu vou pegar um trecho que se anuncia as boas novas, nós vamos pegar o contexto, vamos estudar ele um pouco, e aí nós vamos começar a ver por que a gente tem que se aprofundar. Porque se a gente pegar um pequeno trecho da Bíblia e em cima dele nós montarmos uma doutrina, nós vamos estar com a coisa perigosa nas nossas mãos, né? A gente, na verdade, não pode fazer isso. As doutrinas, elas não são estabelecidas assim, eu tenho um entendimento, olha aqui, está muito claro nas Escrituras. Uma das coisas que me incomoda muito é quando as pessoas falam, isso está claro e evidente na Bíblia. Uau, todo mundo diz isso, né? Então os dois estão vendo coisas claras, os dois grupos em debate veem sempre coisas claras e que não está claro coisa nenhuma, né? Então, na verdade, comparar a Escritura com a Escritura é um estudo, é um exercício. Porque a palavra foi inspirada por Deus, ela veio de Deus para nós, para nosso proveito. É uma palavra viva que fala a nós para nossa edificação, para operar em nós, para nos trazer revelação de Deus. E eu te digo uma coisa, ela é sempre nova, ela é sempre viva e ela é sempre eficaz. Deus não é Deus de confusão. E na palavra nós vemos em vários lugares, não poucos, sobre o ministério de Cristo. Tá? Então aqui nós vamos trazer só um pequeno pedaço desse estudo, nós não vamos nos aprofundar aqui nesse tema sobre calvinismo, mas eu quero trazer esse pequeno exercício aqui para a gente entender a necessidade de buscarmos na Escritura e compararmos Escritura com Escritura, que essa é a melhor maneira de interpretarmos a Bíblia, de nossa exegese e hermenêutica ser baseada nela, sempre em Cristo, Ele é o fundamento. Mas enfim, vamos aqui a palavra avisando e trazendo as boas novas de alegria, né? Isso está em Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uau, eu lembro pequeno, fazendo alguns jograis sobre Natal, eu me lembro bem, né, do jogral que a gente fazia com esse trecho. Ele é maravilhoso. Mas continua. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Até agora era só um anjo, mas agora apareceu uma verdadeira multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus! Glória a Deus nas maiores alturas. Em hebraico isso está no plural, nos mais altos céus. Era um evento universal. Era um evento onde todo o universo participava. Estava acontecendo aqui na Terra. O nascimento de Jesus, ele veio e o universo estava exultando com a vinda dele na Terra. Era um momento marcante, era um momento poderoso, onde havia exultação entre os exércitos celestiais nos mais altos céus. E aí ele continua, paz na terra. Uau! Paz na terra. A paz na terra para quem? Paz na terra para quem? Para alguns, para o seleto grupo, para aquela porção da humanidade que Jesus teria vindo só para eles, ou paz na terra para todos os homens? O que será que a palavra está dizendo aqui nesse trecho? Glória a Deus nas maiores alturas, o exército angelical cantando e exultando, e paz na terra para esse pequeno grupo que Jesus veio buscar, ou paz na terra para todos os homens. É uma interpretação que a gente tem que fazer. Tem uma versão que fala assim, paz na terra entre os homens de boa vontade, né? E tem outras versões que falam paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E mais umas versões que dizem que paz na terra e boa vontade para com os homens.
Bom, são 3 versões que, se você olhar bem, elas estão dizendo coisas de... não é a mesma coisa de maneira diferente. Essas versões dão a entender coisas diferentes, sim. Então aí a gente tem que começar a entrar um pouco no original, no contexto e em tantas outras coisas para a gente entender melhor o que está sendo dito aqui. A versão que fala homens de boa vontade, né, que é a Almeida, é a Almeida atualizada, ela fala homens de boa vontade. É a versão menos aceita, né? Porque ela ainda vai de encontro àqueles 5 pontos do calvinismo da depravação total, porque o homem não poderia ter boa vontade, ele é mau, né? Ele é depravado, ele é incapaz de fazer o bem. Então, homens de boa vontade não encaixaria bem aqui. Mas não é nem por isso. Dá uma olhada só aqui. A frase homens de boa vontade é um hebraísmo e significa homens que são os objetos da boa vontade de Deus. O Novo Comentário Bíblico. Deus tem uma boa vontade para com os homens porque Ele deu seu Filho. Spurgeon. Mesmo sem eu ser especialista em grego, a gente consegue identificar uma coisa nesse trecho. Né, através das ferramentas que hoje nós dispomos para avaliar o original, né, das traduções, das revisões, etc., dá para a gente fazer isso. Então vamos ver a Almeida Revista e Corrigida, como ela nos traz o trecho. Ela fala assim, boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Essa é a tradução da Almeida Revista e Corrigida. Dá uma olhada no grego, você vê essa última palavrinha, eudokia, né? Tá em negrito, presta atenção nela, porque agora nós vamos na Almeida Revista e Atualizada, que ela pega o mesmo trecho em grego e fala, entre os homens a quem ele quer bem. O trecho em grego é o mesmo, mas aquela palavra eudokia agora tem uma letrinha a mais no final. Essa primeira versão, revista e corrigida, ela é do grego, um grego chamado tradicional, que é a maior parte do Novo Testamento é escrito nesse grego tradicional. Existe uma outra versão em grego, que é chamada de grego eclético, que é o grego também chamado de crítico, que é essa segunda, Almeida Revista e Atualizada. Então, o original de um é o tradicional, o outro é o eclético ou crítico. E a diferença é essa. Então, o primeiro trecho é chamado de nominativo, porque não tem esse Szinho no final, e o segundo trecho é chamado de genitivo, que vem dessa versão crítica, né, dessa versão eclética, porque tem o sigma. Então a diferença é que um trecho tem o sigma no final do verso e o outro trecho não tem o sigma no final do verso. Isso faz muita diferença na tradução. Então tem o nominativo e o genitivo. Nós vamos ver agora onde aplicar e por que nós devemos escolher um dos dois, porque afinal de contas eles dois acabam dizendo coisas diferentes. Então, esses dois textos gregos, um tendo o sigma no final do verso e o outro sem o sigma no final do verso, faz realmente muita diferença. O primeiro, sem o sigma no final do verso, dá a ideia do todo. E o outro, com o sigma no final do verso, dá a ideia de parte do todo. Então, uma versão traz aos homens e a outra traz entre os homens. Essa é a diferença do nominativo e do genitivo. E Calvino, por sua vez, né, ele pôde fazer a opção dele. Ele, de acordo com a sua doutrina, o que se encaixou perfeitamente, né, foi exatamente o genitivo que fala entre os homens. Né? Entre os homens tem um povo que vai ter paz na terra. A paz na terra não é para todo mundo. Então, é só para esse grupo seleto da humanidade, para os escolhidos e para os eleitos. Então, ele tem a dizer sobre o nominativo que é uma versão inadequada. Como essa leitura se infiltrou, eu não sei, mas tenho certeza que deve ser rejeitada por não ser genuína e porque ela corrompe completamente o sentido. João Calvino. Bem, eu li e descobri em vários lugares um comentário que os defensores do texto crítico do grego, aquele texto que fala sobre o genitivo, que dá a entender entre os homens, que tem o sigma no final, eles defendem dizendo que o outro, né, a outra versão grega, que é a tradicional,
ela não tem o sigma no final porque foi um lapso do escriba. O escriba simplesmente se esqueceu de botar o sigma ali, né? Muito conveniente. De qualquer forma, é muito estranho, porque a versão tradicional, onde falta o sigma, onde não há o sigma, ela é muito mais antiga que as outras. Então, fica um negócio meio confuso, né? Um lapso de escriba, nessa hora não tem esse tipo de argumento, né? Então, tem uma versão aqui que chama Arclana Siríaca, outra Peshita, que é uma das traduções mais antigas da Bíblia. Todas essas versões do grego não têm o sigma. De qualquer forma, vamos partir então para avaliar outra coisa além, né, dessa versão com o sigma ou sem o sigma, com esse S ou sem o SS, que dá a diferença entre aos homens e entre os homens. Vamos ver o contexto. Sem sair do texto, sem ir para outros trechos, outras referências, ainda sem comparar a escritura com a escritura, dentro do próprio texto. O que é que esse evento está dizendo? O que está acontecendo de fato ali? São a proclamação das boas novas. Dá uma olhada, vamos entrar lá. O que esse contexto vai nos falar? No próprio versículo que a gente já leu, capítulo 2, versos 10 e 11, fala assim: e o anjo lhes disse. O anjo estava para fazer a proclamação da humanidade, a proclamação mais forte que a humanidade pôde ouvir. Por quê? Ele falou assim: não temais. Ei, se vocês estavam temerosos, não temam. Por quê? Porque eu tenho uma novidade para falar para vocês. Trago novas de alegria. Na verdade, a palavra fala: trago novas de grande alegria. O que eu tenho para dizer é grande. Eu não estou aqui com a novidadezinha. Eu não estou aqui querendo falar uma coisinha só para acalmar vocês. Não tem mais, porque as novas que eu tenho são novas de grande alegria. E será para todo o povo. A novidade que eu tenho de grande alegria, essa grande novidade de alegria, será para todo mundo, para todo o povo. A palavra aqui não dá margem a gente trazer uma porção do povo. Olha, essas novas de grande alegria são para alguns. Infelizmente não é para todo mundo. Essas novas que eu estou trazendo, elas se encaixam para alguns, para uma porção, para uma parte. É para todo mundo. Essas novas de alegria para todo o povo. E aí depois nós vamos ver que se juntam a esse anjo outros anjos dos altos céus ainda proclamando ao Senhor. Mas ainda fala o seguinte: por quê? Porque na cidade de Davi, a nova é essa, vocês que estão me ouvindo, nasceu o Salvador. Salvador, aqui está falando de salvação. Isso, resgate, justificação, trazer de volta a Deus. Né? Pois é, o Salvador nasceu. Qual o Salvador? Aquele Cristo, que é Messias, que é o ungido, que é o enviado do Senhor. Ele chegou. Ele quem? O Senhor. O Salvador, o Cristo e o Senhor veio. Então essa é a nova de grande alegria, porque a partir de agora haverá paz na terra. O Salvador chegou. Bom, não tem como a gente agora inserir nesse verso, que é exatamente o verso anterior, e dizer: não, aqui está falando dos eleitos ainda. Mas como? Como que a gente pode ajustar o texto dessa maneira e dizer: todo o povo aqui não se refere a todo o povo. Todo o povo aqui se refere aos eleitos. Bom, eu não consigo ver isso. A proclamação das boas novas, ela se intensifica, então. Ela parte para outro nível. Agora os outros anjos celestiais se juntam a esse anjo que proclamou a boa nova e cantam nos mais altos céus, dizendo: olha, glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra, e boa vontade aos homens. Ou boa vontade entre os homens, a quem ele quer bem. Uau, não. Se é para todo povo, é a todo povo. Se é a todo homem, é a todo homem. Se são a todos os homens, são a todos os homens. Não há parte deles, não há um grupo deles. Então, começando a analisar o contexto, você começa a ver, não, essa versão mais antiga da Bíblia, essa versão primeira, e onde existem várias delas, só duas falam diferente. As outras todas mencionam que é boa vontade aos homens. É o nominativo, não tem o sigma.
ela parece ser mais coerente com o contexto, porque o contexto fala que essa nova de grande alegria é porque o Salvador veio, é porque o Cristo veio, é porque o Senhor veio para todo o povo. A gente podia gastar bem mais tempo aqui, e eu nem me arrependo nem um pouco de ter falado esse tempo todo sobre esse único verso. Por quê? Porque você pode pegar o contexto e ver, gente, tem um ajuste, tem um acochambre, tem uma coisa esquisita aqui acontecendo. Se o anjo está trazendo com vigor, com disposição, novas de grande alegria, que será para todo o povo, eu ajusto esse trecho para dizer que as novas de grande alegria são para os eleitos. O resto do povo que ouviu aquilo, falou, isso não se aplica a mim? O anjo não, para você não, porque eu trago más novas de condenação para você. Porque para você não há Salvador. Aquele que nasceu na cidade de Davi, o Salvador, não é para você. Você não tem Salvador. Enquanto há esperança para os eleitos, porque nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor, para você não. Para você não há esperança, você está sem saída, porque você está sem Salvador, sem Cristo. O ungido prometido não é para você. Não, você simplesmente recebe uma má nova de condenação. Então o calvinismo está dizendo o seguinte, que a salvação não é para todos. A salvação não é para quem quer. É uma coisa que balança, porque você está dizendo que a cruz de Cristo é seletiva para um grupo, que ele não está interessado em todo mundo, nem nunca teve, ele veio só para aquele grupo. Não poderia haver insulto maior à cruz de Cristo. Não poderia haver insulto mais forte, mais direto à cruz de Cristo. Um insulto a Deus, um insulto ao amor de Deus, a obra-prima maravilhosa do Evangelho de salvação. O plano de Deus de salvação para a humanidade. Ele abriu o caminho de volta a Deus. Lembra aquela comunhão que havia no Éden? De Deus com o homem, de Deus passeando com o homem pelo jardim, conversando, tendo relacionamento. Deus quis isso de volta. Jesus pagou esse alto preço, altíssimo preço de resgate por amor, para que o homem pudesse voltar a ter esse relacionamento com Deus. Mas o calvinista corta isso. Por isso que é um insulto à cruz. Ele diz que não, isso não é para todo o povo. Alguns vão receber más novas de condenação, estão sem saída, sem Salvador. Esse Cristo que nasceu em Belém, na cidade de Davi, não é para você. É só para um grupo. Uau. Não foi, portanto, um amor geral e indiscriminado de que todos os homens são igualmente participantes, mas um amor particular, misterioso e infinito pelos eleitos, que fez com que Deus enviasse seu Filho ao mundo para sofrer e morrer. Boetner. Vemos então que qualquer pensamento ou comentário que desafie o fatalismo calvinista é combatido com força e sem meias palavras. Não pode ser possível que os inimigos da predestinação de Deus não vejam uma coisa tão clara e evidente, a não ser que o diabo tenha arrancado seus olhos e eles tenham se tornado vazios de toda razão. João Calvino. Isso acontece porque creem que somente o calvinismo proclama o puro cristianismo. E o que resta é somente o humanismo e o ateísmo, para não falar coisa pior. O sobrenaturalismo em favor do qual o calvinista permanece firme é a própria respiração do cristianismo. Sem ele, o cristianismo não existiria. Portanto, em nossa opinião, o calvinismo surge como a única esperança do mundo. O calvinismo é apenas cristianismo. Warfield. Qualquer comprometimento do calvinismo é um passo em direção ao humanismo. Talbot and Crampton.
não há nenhuma parada consistente entre o calvinismo e o ateísmo. Boetner. Falando um pouco mais da doutrina, caracterizando ela em 3 fases, para a gente entender um pouquinho melhor e fechar a questão sobre isso aqui. A doutrina calvinista da predestinação ela é dupla, ou seja, a misericórdia e a justiça de Deus estão em ação. Mas da seguinte maneira, a misericórdia, para o louvor da sua glória, a misericórdia de Deus alcança os eleitos, ou seja, aqueles que vão ser salvos, incondicionalmente. E para o louvor da sua justiça, Deus reprova alguns desde sempre, desde antes da fundação do mundo, que serão eles lançados, condenados à perdição eterna. Bom, essa doutrina também fala de que ela é particular. Ela não é para todos os homens, ela não é para todos os povos, ela não é para o mundo. Ela é para o eleito, para o escolhido. Então ela é direcionada e é particular, ela não se refere ao todo, mas ao específico. E ela também é absoluta. Em que sentido? De que há somente a vontade imutável de Deus em questão. O que o homem quer, o que ele não quer, não interfere em absolutamente nada. Né? Nós mencionamos antes que a salvação não é para quem quer, mas por Deus ter eleito ou não o homem para a salvação. Tendo Deus, unicamente por sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Breve Catecismo de Westminster. O próprio Calvino qualificou-o como terrível decreto de Deus. Certamente confesso ser este um decretum horribile. Entretanto, ninguém poderá negar que Deus já sabia qual fim o homem haveria de ter, antes que o criasse, e que ele sabia de antemão, porque assim ordenara por seu decreto. Institutas de Calvino. Existe um hino composto por Charles Wesley, o irmão mais novo de John Wesley, que diz o seguinte: Ó decreto horrível, digno do lugar de onde veio, perdoe a blasfêmia infernal que lançam sobre o Cordeiro. Deus, sempre clemente e justo, encheu o inferno de bebês recém-nascidos, para tormentos eternos os empurra para baixo, somente para mostrar sua vontade soberana. Este é aquele decreto horrível. Esta é aquela soberania de baixo. Deus, ó, abomine a blasfêmia, tem prazer na morte do pecador. Hino de Charles Wesley. Por que será que Calvino chamou esse decreto divino de horrível, de espantoso? O que tem de horrível, o que tem de espantoso nesse decreto de Deus? Tem a ver com a humanidade. A humanidade estaria debaixo de um decreto todo abrangente, né? De um Deus soberano que age da maneira que quer e tudo está decretado por Ele. Ele tem comando sobre todas as coisas. E aí entra o ponto mais complicado desse decreto horrível. Porque até mesmo a maledicência, as maldades, é um Deus que comanda o que é malévolo. Né? Então, todo homicídio, todo estupro, toda tortura, toda pedofilia, e aí eu vou citar coisas que nem quero mais. Tudo isso acontece porque Deus assim ordenou, porque Ele assim o quis, porque Ele assim determinou. Então não é somente a questão dele ter uns que Ele escolheu para a salvação e outros que Ele escolheu para a perdição. Esses que Ele escolheu para a perdição, Ele escolheu que pecassem e que fizessem o mal.
né? E eu vou mais longe. Eu vou tocar no ponto que realmente me balança e me enoja, é que é dito que tudo isso foi decretado, foi ordenado por Deus para a sua glória. Ou seja, tudo isso, esse decreto horrível e espantoso que o próprio Calvino falou, uau, isso é forte de digerir, isso é difícil de digerir, é horrível demais, pois foi feito para a sua glória. Não cabe, é coisa santa demais para se tratar dessa maneira. Desculpa a minha limitação de palavras, eu não acho palavra mais adequada para esse tipo de coisa. Mas e o calvinista? O que ele diz a respeito disso? Imaginemos, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarre dos companheiros, em seu divagar seja levado a um covil de salteadores, caia nas mãos dos ladrões, tenha o pescoço cortado. Sua morte fora não meramente antevista pelo olho de Deus, mas, além disso, é estabelecida por seu decreto. Institutas de Calvino. Os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. E eu concedo mais: os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que ele mesmo determinou. Institutas de Calvino. Que os maus pequem, isso eles fazem por natureza. Porém, que ao pecarem ou façam isso ou aquilo, isso provém do poder de Deus, que divide as trevas conforme lhe apraz. Institutas de Calvino. É preciso mencionar que a predestinação calvinista não afeta somente a humanidade, mas também aos anjos. Deus determinou sempre preservar alguns anjos em sua felicidade original, em Cristo como cabeça, e punir outros eternamente em abandoná-los de seu estado de sua própria harmonia, para revelar a glória de sua graça e justiça. Francis Turretin. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Confissão de Fé de Westminster. Amados, nós vamos ter que ter tempo, e vamos ter, né? Vamos ter que fazer alguns modos, ainda que extensos, para a gente avaliar toda essa questão do que Deus preparou. E essa questão de anjos e homens terem sido trabalhados por Deus para se tornarem o que se tornaram, ou seja, uns pecarem e irem para a perdição porque Deus assim o quis. Deus fez esse anjo que ele chamou uma vez de sinete da perfeição. Deus fez com que ele entrasse em rebelião. Deus fez com que ele fizesse o que fez. E passasse a odiar a criatura que ele criou à sua imagem e semelhança. E passasse a trabalhar para destruir essa criatura que ele criou à sua imagem e semelhança. Tudo isso para a sua glória. É uma coisa que vai muito, muito, muito longe, né? E se pegar todo o mal, incluindo esse, do Lúcifer, da queda de Lúcifer, da queda do Éden, do que acontece hoje, tudo isso está sendo feito de maneira ordenada por Deus para a sua glória. É muito mais do que um decreto horrível. É horrível falar disso, né? Porque isso vai de encontro ao Deus santo, poderoso e amoroso da Bíblia. E não tem nada a ver com a justiça de Deus, e muito menos com a soberania de Deus, que ele é sim soberano absoluto, mas ele não é esse tipo de coisa. E a Bíblia testifica isso. Eu não estou falando isso do meu falar, do meu querer, da minha iniciativa, do que eu acho. Nós vamos trazer sim o que a Bíblia diz que Deus é. Quais são os atributos desse Deus da Bíblia, desse Deus poderoso e santo, e desse Deus justo.
A justiça de Deus não o torna esse Deus do decreto horrível. Mas nós vamos ter tempo de falar. Eu estou falando essas coisas, eu sei que, mas eu tenho certeza que isso abala muita gente, deixa muita gente até com raiva do que eu estou falando. Né? Não é bem isso, não é bem assim, as coisas não são desse modo. Né? Como eu disse, as Escrituras vão falar por si próprias. Porque nós estamos aqui para proclamar o Evangelho. Eu não estou a fim de brigar nesse sentido, mas que machuca, machuca, se ouvir falar. Que é Deus que manipula esse tanto de coisa que nós sofremos e nós vemos sofrer para a sua glória. Não combina com o Deus que eu amo. Não é o Deus que eu sirvo. Com certeza, o Deus que eu sirvo é a coisa mais tremenda e mais maravilhosa que existe. E eu quero estar com Ele todo o tempo, porque Ele é um Deus bom. Certamente não nos é possível acreditar que Deus planejou em segredo nossa rebelião contra Ele. É certo que nossa rebelião é prova de que nossas ações não são determinadas, mas significativamente livres. Clark Pinnock. O nosso ponto de partida e de chegada são as Escrituras, nossa única regra de fé e prática. Nisto há concordância que a autoridade final vem das Escrituras. A Corte Final de Apelação para determinar a validade de qualquer sistema teológico é a inspirada e autorizada Palavra de Deus. Se o calvinismo pode ser verificado por declaração clara e explícita da Escritura, então ele deve ser reconhecido pelos cristãos. Se não, ele deve ser rejeitado. David Steele. As Escrituras são a autoridade final pelo qual os sistemas são julgados, e que em todas as questões de controvérsia entre cristãos, as Escrituras são aceitas como o Supremo Tribunal de Apelação. Boetner. É dever de todo teólogo subordinar suas teorias à Bíblia e ensinar não o que lhe parece ser verdadeiro ou razoável, mas simplesmente o que a Bíblia ensina. Charles Hodge. Amados, que o Senhor o abençoe, mas muito mesmo, sem medida, sem limite. Nós estamos aqui para honrar e bendizer aquele que nos resgatou de tão densas trevas por amor. Ele se entregou e Ele nos trouxe, nos abraçou, nos lavou, nos limpou por seu próprio sangue, por seu próprio sacrifício. Se entregou por nós. Nós éramos para estar naquela cruz. Nós éramos para ser malditos naquela cruz e mortos naquela cruz. Mas nós estamos livres e vivos, porque Ele pagou esse preço. Ele quer te salvar. E tempo de salvação se chama hoje, se chama agora. A saída, a esperança. Oh Deus, a esperança. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.